hoje no apartamento Naturale, em Balneário Camboriú, com essa vista maravilhosa. A gente tem essa sensação de estar flutuando sobre o mar, isso é muito gostoso. Esse apartamento, nós demos o nome de Naturale por ser extremamente leve e delicado. Nós usamos aqui as bases principais nos tons do travertino, uma madeira em lâmina natural bem clara, e o restante a gente tem uma linguagem com palha, com texturas diferentes de algodão. Nós trouxemos o linho também, numa versão bem clarinha. Então, todo ele tem a mesma versão. Em todos os apartamentos, do início ao fim, vocês vão sentir essas diferenças de texturas e essa coloração muito delicada. Bom, vamos falar um pouquinho de projeto. Essa é uma sala estendida, nós temos um único ambiente onde a gente recebe living, gourmet e o jantar. E aqui a gente tem essa sensação de bay window, que é uma janela solta, e aí nós temos esse espaço para observar realmente o mar, curtir, e também tem uma outra função, que é puxar mesmo um pouquinho para lá e você conseguir colocar mais lugares na mesa também num jantar de Natal ou alguma maneira que ela vai receber. Bom, vamos falar um pouquinho de muitos detalhes, porque esse apartamento tem muitos detalhes maravilhosos. Inclusive, olha que lindo essa mistura do tijolinho no travertino. E isso que é mais interessante, as curvaturas. Foi uma bancada reta, porém na base a gente encaixou essa sensação de sobreposição e essas curvaturas, né, fazendo todo esse movimento da parte da sala. Aqui nós temos a tomada, que serve de apoio para o apartamento, também toda escondida em pedra. Olha que graça, fica super delicado. Todos os equipamentos estão escondidos, então nesse espaço nós temos máquina de lavar louça. Olha que charme a churrasqueira. A porta ela se esconde dentro dos armários, então abre aqui para isso. Armários, aqui nós temos a geladeira. A parte de baixo nós temos o freezer dos dois lados. Forno, fogão, estão todos nessa ilha. E aqui a gente tem também esse charme que é a adega. Aqui nós estamos no living, que também faz parte do mesmo cenário. Nós trabalhamos com uma lona iluminada para poder trazer esse efeito de janela, e uma coisa que eu uso muito em praia é ter esse reflexo do espelho, porque eu trago o mar também para o lado de cá. Eu tenho esse lado inteiro com a vista do mar, mas por que não? Na última parede também, na parede do fundo do sofá, eu também fazia essa tradução. Todo mundo, aonde estiver na sala, vai conseguir visualizar o mar, que eu acho que é a parte mais incrível do apartamento. Aqui nós temos um detalhe bem interessante, vou mostrar para vocês, que a gente, onde está a TV, né? Nós temos uma TV em flap, ela desce, eu vou mostrar, e ela baixa para todos os lados. Então eu posso tanto assistir aqui da sala de TV, quanto eu posso estar na sala de jantar, porque ela gira para os lados para conseguir fazer esse efeito de poder assistir de fora, da gourmet e do jantar. E por que usar o flap? Porque nessa sala eu tenho um L envidraçado e olha que interessante, mesmo ela estando alto, a gente consegue ainda enxergar toda a vista do mar. E ela já serve, e é uma TV grande, porém ao mesmo tempo, por causa do pé direito ser alto, a gente não perde essa sensação toda de vista. E eu posso continuar assistindo TV de todos os ângulos da sala. Algumas peças na parte de interiores, nessa parte fina da decoração, são muito interessantes trazer para o apartamento. Por exemplo, essa escada, cada madeira dessa é uma madeira da floresta amazônica. É um tipo de madeira nosso que nós temos aqui no país. Então é muito legal trazer história. Outra coisa que é muito interessante também, esses galhos são galhos de oliveira
E qual a representação? A mesma situação, são escadinhas que vão para o céu. Então é muito interessante mostrar isso. As casas simbolizam também a casa das pessoas, o lar, o que a gente traz, as essências que a gente traz à nossa vida. Então na parte de decoração também é muito sensorial. Então não só na parte de arquitetura que a gente trabalha, mas também nessa sensação do lado bem minucioso do interiores. Um pedido que muitos clientes fazem e às vezes é difícil a gente conseguir encaixar é uma sapateira logo na entrada do apartamento. E aí eu tenho, nesses esconderijos, que são essas lâminas de madeira, vários armários. Um deles é esse, que é a sapateira de entrada. Outro esconderijo também que vem no alinhamento é a própria lavanderia, que ela também vem cercada de armários dos dois lados. E algo diferente que nós colocamos aqui foi colocar a máquina na altura mais prática para você ter o uso. E realmente ficou muito bom. Olha que interessante. Os gavetões de roupa suja, roupa limpa. E os acessórios que são necessários para a própria máquina. E agora mais um lugar escondido no painel, que é o lavabo. Olha que interessante a torneira. Com apenas um toque, ela liga. Um outro toque, ela desliga. Essa também é uma escultura do mesmo artista, que são todas as bandeiras da nossa floresta da Amazônia. E um detalhe interessante também aqui no lavabo é a formatação que nós fizemos, a própria bancada em travertino. E aí nós deixamos essas peças laterais mais soltas para fazer esse encaixe. Vamos conhecer os quartos? Temos 4 suítes no apartamento e aqui iniciamos pela primeira, Suite Beach. Todos os quartos são muito delicados e cada um vem com um revestimento diferente. Aqui nós usamos o tijolinho, esse tijolinho mais natural, com couro, as tramas. Esses detalhes também são muito bonitos. Ó, nós temos no torno uma iluminação lateral e as luminárias que fazem esse efeito de translúcido. Todos os banheiros nós padronizamos. Aqui é um deles. Mesmo acabamento, mesma pedra, mesmo corian. Todas as bancadas nós trabalhamos com o corian para ter esses tornos e ter essa facilidade de limpeza que não junta sujeira em nenhum cantinho. É muito interessante depois vocês verem esses acabamentos. O piso e a parede está trabalhado num porcelanato. E aí nós temos a mesma lâmina natural de todo o apartamento com algo que eu curto muito, que são esses armários superiores, que são muito práticos. Toda a parte do corredor nós temos rouparia, segundo quarto, também cercado de armários. E aqui um outro revestimento que é muito interessante também, que nós trabalhamos essa cerâmica, que ela tem esse efeito de fundo e nós trouxemos ela realmente como se fosse uma cabeceira de fundo da cama. E todos os cantos do quarto nós arredondamos isso em todo o apartamento. Dá uma sensação muito boa de amplitude e eu acho que também dá essa leveza no próprio empreendimento. Esse banheiro é bem interessante porque também trabalhamos com os mesmos efeitos do corian, a mesma lâmina, também os armários superiores, só que ele não é um banheiro muito grande. E olha que interessante essa situação para esse tipo de box, que a gente não tem aonde correr o box, então nós fazemos o box nesse formato.
gente consegue aproveitar o vão máximo do banheiro. Vamos para outro quarto, nós temos esse hall lindíssimo, com essa cadeira escultural, os penduradores. E aqui nós temos uma vista diferente. Para o outro lado a vista mar e para esse lado nada menos do que uma vista montanha também. Aqui nós temos alguns revestimentos em destaque. Nós temos essa cama em palha, a outra frontal em couro e esse acabamento filetado no fundo. Então nós temos 3 sobreposições de acabamentos e aí a gente vem nessa brincadeira de 2 tonalidades de acabamento das camas, da cama que dá essa sensação mais comfort. Um charme é essa cômoda da Beach Country, da Artefato. E aqui, em vez de armário, nesse quarto, que é o quarto de hóspedes, nós trocamos para desenvolver essas araras penduradas com couro. Aí olha que charme, esse cantinho com os penduradores, um banquinho para que a gente consiga colocar mala, abrir mala. Acho que é todo o apoio que um hóspede precisa e até para poder sentar, usar e se maquiar. Mais um banheiro na mesma padronização. E nós vamos finalizar nada menos que o quarto principal, a suíte de casal, que tem uma formatação não muito convencional, né? A cama de costa para a janela, mas aqui foi o melhor estudo que nós poderíamos fazer para aproveitamento de armário e também de espaço do apartamento, do quarto em si, porque nós conseguimos trabalhar armários dos 2 lados, laminamos tudo e ainda tem os efeitos das estantes, dos nichos, espaço da TV e a gente tem uma bela suíte. Aqui nós usamos 2 efeitos muito interessantes, que é a palhinha nos armários para que a gente tenha essa transparência e também para que a gente tenha também uma proteção. Nós estamos na praia, né? E a ventilação é muito importante dentro dos armários. Estamos agora no banheiro principal e aí a gente recebe com essa banheira deliciosa, né? Um espaço super confortável, muito armário, aproveitando a bancada toda. E essas peças laterais são muito interessantes para maquiagem porque elas apoiam para você ver os outros lados também. Mesmo padrão, só que claro, numa versão um pouco maior. Toda a parte do box, de todo o apartamento, nós pintamos na mesma coloração das torneiras e dos chuveiros. E olha que interessante, esse abre lateral para a gente ter um pouquinho mais de espaço e também para ter o apoio com a banheira. E finalizamos nesse apartamento maravilhoso em Balneário, agora com uma história muito interessante. Tudo aconteceu em apenas 3 meses. Contratação, projeto, obra, execução, decoração e entrega. Isso só foi possível, gente, porque foi uma junção de equipes maravilhosas que estavam aqui com a gente. Todo mundo se ajudou, o cliente ajudou muito, fazendo tudo muito ágil, resolvendo tudo no time que nós estávamos. E a gente super entende que é um apartamento que está finalizando quase no fim do ano e ele gostaria de passar o verão. Então todo mundo se ajudou para que isso acontecesse. Então me sinto muito feliz de ser nossa última decoração do ano e eu terminar aqui com esse presente, tanto para mim quanto para o cliente, para ele poder curtir o verão.